Fala, segundo. Vamos lá dar continuidade ao nossos formulários aqui. Essas unidades 1 e 2 são bastante formulários. Então, né, na aula passada nós vimos as relações trigonométricas, né? Vimos um pouco das razões, vimos relações e fórmulas. E agora a gente vai estar na unidade 2, que é adição e subtração de arcos. A gente vai estudar arco para seno, para cosseno, para tangente. A adição e alguns arcos duplos aí que vêm por consequência disso. A adição de arco veio da seguinte forma. Por exemplo, né, era muito comum ter erro dessa forma aqui, ó. Tipo assim, o seno... quanto é o seno de 60 mais 30? Né, eu tenho uma adição de arco. E tinha muitos alunos que caíram nesse erro aqui. O seno de 60 mais 30 é o seno de 60 mais o seno de 30. Ok? Mas nós sabemos que o seno de 60 mais 30 é a mesma coisa do que o seno de 90. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 30 vale meio. E o seno de 90 vale 1, e 1, ele é diferente de raiz de 3 mais 1 sobre 2. Então, na realidade, toda vez que faziam isso aqui está errado. Certo? Então, tem fórmula para te calcular adição e subtração de arcos. E a fórmula é essa aqui. Né? Tem uma demonstraçãozinha no material de vocês, que a gente não vai perder tempo aqui. Então, toda vez que vier o seno de A mais B, a fórmula é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? Tem que memorizar isso. E se vier o seno de A menos B, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Preserva o mesmo sinal para os dois. Certo? E o que isso vai me ajudar, Antônio? Bom, nós comentamos já várias vezes que é fundamental vocês saberem os arcos notáveis, que é o 30, 45 e 60, e os arcos críticos, que é do ciclo 0, 90, 180, 270, 360. Tem que saber para seno e cosseno e tangente isso. Ai, desculpa. Mas enfim. Então aqui, né, esses são os arcos notáveis e críticos. Além disso, nós mostramos também os redução ao primeiro quadrante. Quando ele me dava lá um seno de 50, 150, um seno de 235, ou um cosseno de 330, enfim. Aí o que a gente fazia? Reduzia para o primeiro quadrante, que cai num dos conhecidos, e continuava. E se não caísse nenhum desses, podia ser arco côngruo, que nós vimos, dividir por 360 e ver qual é o que é compatível com ele, e assim por diante. E aqui também me dá mais um leque de opção. Certo? Por exemplo, assim, na prova eu pergunto assim, olha, quanto é o seno de 75 graus? Peraí, Antônio, 75 está no primeiro quadrante, não dá para reduzir, já está reduzido, e não é nenhum dos arcos notáveis, nenhum dos arcos críticos. Aí, a gente pode pensar que o seno de 75 é a mesma coisa do que o seno de 30 mais 45. Né? 30 mais 45 dá 75. E eu tenho uma adição de arco. Ó. Qual é a fórmula? Seno do primeiro, cosseno do segundo, mantém o sinal, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Ok? E agora eu te resolvo isso aqui, ó. Quanto é o seno de 30? É meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 4
1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 2 vezes 2, 4. E aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4. Ou seja, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Esse é o seno de 75. Só jogando na fórmula. Tá? Então é fundamental que vocês saibam as fórmulas. Adição de arco para seno. Seno A cosseno B. Tá? Mais seno B cosseno A. Subtração. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Só mudar aqui os arcos. Certo? Então aqui é uma maneira para a gente achar um outro seno de um arco que está no primeiro quadrante que a gente não conseguiu ver. Ah, por exemplo assim, eu quero saber quanto é o seno de 15 graus. Não sei. Mas aí eu posso dizer que o seno de 15 é o seno de quanto? De 45 menos 30. Observe que 45 e 30 são arcos notáveis. A gente tem que saber. E aqui fica menos, fica 15. Só jogar na fórmula. Tá? Então vai ficar seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do segundo, cosseno do primeiro. E agora é só substituir aí. Vai ser raiz de 2 sobre 2. E aqui raiz de 3 sobre 2. Menos meio raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 6 sobre 4, né? Multiplicando menos raiz de 2 sobre 2. Sobre 4. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então são situações dessa forma que vão nos auxiliar, né, nessa adição e subtração de arcos para o seno. Então aqui, gente, não tem jeito, a gente tem que memorizar as duas fórmulas. Tá? E o mesmo vai ser válido para o cosseno. Ok? Vamos lá ver se tem alguma questão aqui. Eu estou só pegando já exemplo, mas eu devo ter separado umas questões aqui para vocês. Acho que acabei fazendo, né? Ainda agora nós fizemos o seno de 15, que eu apaguei. Né? Ele já está me dando a dica, sabendo que 15 é 45 menos 30, então o valor do seno de 15 nós vimos que deu raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Não vou resolver, eu já resolvi inconscientemente, certo? Mas é aquela resolução que nós fizemos ainda agora há pouco para a diferença. Então vamos continuar o assunto, para a gente não perder tempo. Aí vem a adição e subtração para os cossenos. Aí na adição e subtração para o cosseno, o sinal muda. Quando for mais aqui vai ser menos e quando for menos aqui vai ser mais. Mas como é que fica? Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E o cosseno da diferença, cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Tá? Mesma ideia aqui, vou fazer por cosseno, digamos. Na hora ele pediu para calcular o cosseno de 105 graus. Tá? Quanto é que vale o cosseno de 105? Poxa, eu vou reduzir para o primeiro quadrante. Dá para fazer isso, né? Já passou, está no segundo. Mas eu posso fazer direto. Ó. Eu posso dizer que isso aqui é o cosseno de 60 mais 45. Quando eu somar dá 105. Aí como é que eu resolvo isso? Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos seno do primeiro, seno do segundo. Aí agora é só substituir. Cosseno de 60, meio, e o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aqui raiz de 2 sobre 2. Então vai dar
raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4 vai ser o cosseno de 105. Né? Vai dar negativo porque o cosseno do segundo quadrante é negativo. Mas enfim, negativo porque essa diferença vai dar um número negativo. Mas a ideia é essa. Então tem que saber a fórmula. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A e seno B. Do mais vale todas aquelas outras regrinhas lá das relações. Vou ter colocado uma questão aqui. Não é do quadro. Olha, se o seno de x mais π é igual ao cosseno de π menos x, então x pode ser... Essa questão aqui ela é boa, ela é trabalhosa. Então olha só, se eu for aplicar bem aqui a definição, vai ficar seno de x, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais, né, seno do segundo, cosseno do primeiro. Igual. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Cosseno de π menos x vai ser cosseno de π, cosseno de x, mais cosseno de x, mais seno de π, seno de x. Pronto. Estou aplicando a definição para os dois. Tá? Bom, gente, se vocês lembrarem do ciclo trigonométrico, aí nós vimos que aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. E aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Olha, observa que ele está me dando cosseno e seno de π. O π está no eixo dos cossenos, então aqui ele vale menos 1 por cosseno, mas vale 0 por seno. Então aqui, ó, esse cara vale quanto? Menos 1, esse cara vale 0. O seno de π vale 0. O cosseno de π vale menos 1. Então o cosseno de π vale quanto? Menos 1 e o seno de π vale 0. Então a resposta ficou menos 1 vezes o seno, dá menos seno. Aqui vai dar 0 de x. E aqui vai dar menos 1 vezes o cosseno, dá menos o cosseno de x. E aqui dá 0. Vou apagar isso aqui. Os dois deram negativo. Tá? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dividir isso aqui tudo por cosseno. Por menos o cosseno. Então vai ficar menos seno de x por menos o cosseno de x, menos o cosseno de x por menos o cosseno de x. Menos com menos dá mais, seno sobre o cosseno, né, a tangente? Menos com menos dá mais, tangente é igual a 1. Tá? Certo? Mas observa que isso aqui, ó, gente, o x mais π, os dois arcos aqui deram negativo, ó. Tá bem aqui, ó. O seno é negativo, o cosseno é negativo. Bom, qual é o arco que a tangente ela dá 1? O arco que a tangente dá 1 é a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus não é 1? Então, olha, uma das respostas possíveis é que o x tem que ser 45 graus. Certo? Aí agora a gente vai analisar qual é a resposta que vai ser compatível. Só que quando eu olhar esse x 45 graus, eu estou olhando ele no primeiro quadrante. E aqui, ó, esse cara, ele está em que quadrante?
ele está no terceiro, porque deu negativo, e aqui está no segundo quadrante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar para que situação vai ser negativo para o seno e para o cosseno ao mesmo tempo, né? Que dê isso de 45. Então o que eu vou fazer? Já está anotado isso. Bora lá. Agora a gente vai ali analisar as respostas. Já sei que o x é 45. Bom, esse aqui está fora. Π não dá π. Tinha que dar, se fosse em π, π sobre 4 radianos, que é 45 graus. Esse aqui está fora. Tá? Bom, esse aqui, vamos lá ver em que quadrante ele está. Vou colocar tudo em grau que fica melhor para a gente perceber. Então, vou pegar esse aqui, 3. Quanto é π sobre 4? 45. Certo? Só lembrando bem aqui, eu vou colocar aqui o seno de x, tem que ser igual a menos o cosseno de x. Tá? Então, aqui vai dar 15, 135. Beleza, só que quando eu pego 135, ele pertence ao segundo quadrante. Então, só lembrando lá, eixo dos senos e eixo dos cossenos. O seno no segundo quadrante, ele é positivo. Olha, o seno é positivo, positivo, negativo, negativo. E o cosseno é positivo, negativo, negativo e positivo. Só que quando esse aqui está, ele está no segundo quadrante. Só que no segundo quadrante, o seno ele é positivo. O cosseno é legal, ó. O cosseno é negativo no segundo. Vale para o cosseno, mas não está valendo para o seno. Então essa aqui tá furada. Aí eu vou eliminar isso, agora eu vou analisar o outro. Aqui vai ficar 5 vezes π sobre 4, 45. O 45 graus, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 20, 22. 225. 225, ele pertence ao terceiro quadrante. Tá? Ele é maior do que 180 e menor que 270. No terceiro quadrante, o seno ele é negativo e o cosseno também é negativo. Ó. Pô, beleza, aqui valeu já. Então a resposta já, letra D, porque ele acaba obedecendo as duas situações. Um seno negativo e um cosseno negativo. Certo? Se eu for verificar esse aqui, ó, vai ficar 7 vezes 45. Aí 7 vezes 5, 35 vai 3. Né? 28 com 3, 315 graus. O 315 graus, ele pertence ao quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno é negativo, beleza, só que o cosseno ele é positivo, já fura para isso, então isso aqui também está errado. A resposta realmente é a letra D. Então era uma questão de análise, essa aí é uma questão que dá um pouco de trabalho, mas só de análise isso aí. Ok? E aqui bastava jogar nas fórmulas que nós vimos. Então isso aqui, gente, é formulário mesmo. Beleza, vamos ver o que tem mais pra frente. Arco duplo. O arco duplo, tanto para o seno quanto para o cosseno, ele vem da adição de arco, tá? Então nós sabemos que se eu tiver o seno de A mais A, pela definição, seno do primeiro, cosseno do segundo, que no caso é A, mais seno do segundo, que é A, cosseno do primeiro. Então o seno de 2A
como são iguais, é 2 seno A cosseno A. Que é isso que está bem aqui. E o cosseno do arco duplo é quando eu tiver o cosseno de A mais A. Como fala? Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Cossar, cossar, senar, senar. Então vai ficar que o cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Que foi essa formulazinha bem aqui. Bem aqui vale ressaltar, né, como tem ao quadrado, aí a relação fundamental, né, que nós sabemos que seno ao quadrado, digamos, de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Daí, se eu separar o seno ao quadrado de A, é 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Ou o cosseno ao quadrado de A é 1 menos o seno ao quadrado de A. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se eu quiser deixar só em função do seno, eu vou pegar o cosseno ao quadrado e substituir 1 menos seno ao quadrado. Aí eu tenho uma nova fórmula. Eu vou até colocar para vocês aqui. Ó. Já demonstrei essa. Então aqui eu poderia ficar com cosseno de 2A. Ó, no lugar do cosseno ao quadrado, eu coloco 1 menos o seno ao quadrado. Menos o seno ao quadrado. Então o cosseno de 2A seria 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Tá aqui, ó, mais uma formulazinha, ó, só em função do seno. Se eu quiser só em função do cosseno, basta substituir a outra relação. Então aqui é mais uma fórmula aqui para o cosseno de 2A. Posso resolver por essa ou posso resolver por essa, o resultado é o mesmo. Ah, mas eu não quero em função do seno, eu quero em função do cosseno. Então fica aqui o cosseno de 2A. Deixa o cosseno ao quadrado de A menos, quem é o seno? 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Então vai ficar que o cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos 1 mais o cosseno ao quadrado de A, fazendo o jogo de sinal, menos com menos que dá mais. Logo, o cosseno de 2A é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Está aqui uma outra formulazinha para encontrar o cosseno do arco duplo. Certo? Que a gente pode ficar brincando com isso aí. Então aqui nessa parte não tem jeito, gente. É formulário mesmo. Ainda bem o da tangente, que é mais... Dá até medo. Mas o resto é só saber o formulário que dá para te matar essas questões aqui. Tipo essa. Bom, fala o seguinte. Se a secante de x vale menos 5 quarto, então o cosseno de 2x é igual... Vamos lá. Fazer aqui. Quem é a secante? 1 sobre o cosseno de x. Menos 5 sobre 4. Posso fazer meio por extremos. Menos 5 cosseno de x é igual a 4. Então, o cosseno é igual a 4 sobre menos 5. Passando esse dividindo. Aí eu chego à conclusão que o cosseno de x menos 4 quintos. Pronto. Está aqui o cosseno. A gente tem duas maneiras de fazer isso. O que ele quer saber é o cosseno de 2x. E o cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Essa é a fórmula mãe. Só que agora eu mostrei para vocês que tem uma outra fórmula
que precisa só do cosseno. Que é essa bem aqui, ó. Essa aqui, para eu poder usar essa, eu tenho o cosseno, eu vou precisar encontrar o seno. Aí eu jogo na seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Né? Jogo esse aqui, acho o seno, depois substituo na fórmula mãe lá. Entretanto, nós já vimos que essa fórmula eu posso escrever dessa forma. Tá? 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Que não precisa calcular o seno, já está pronta a fórmula aqui. Então, só jogando aqui, 2 vezes menos 4 quinto menos 1. Cosseno de 2x, isso aqui é ao quadrado, né? É 2 vezes o 16 sobre 25 menos 1. 2 vezes 16, 32 sobre 25 menos 1. Aí o cosseno de 2x, tá? Tirando o MMC direto. 25 vezes o menos 1 dá 25. Menos 25 com mais 32 dá 7. E deixo 25 embaixo. Então aqui é só procurar lá 25, né? Só procurar aqui a letra D. Tá? Então isso é só aplicação de fórmula, gente. Perceberam que isso aqui é trabalho braçal mesmo. Então é fundamental fazer esse formulário, memorizar ele, que vai dar para sair. Tá? E agora, da adição de arco, só falta a tangente. Então, já vimos seno, já vimos cosseno. Inclusive um arco duplo para ele, ainda falta arco duplo para a tangente. A tangente também são duas formulazinhas para adição e subtração. Se eu tenho a tangente de A mais B, tangente A mais tangente B, sobre 1 menos tangente A vezes a tangente B. Tá? E se tiver a tangente de A menos B, tangente A menos tangente B, 1 mais tangente A, tangente B. Perceba que quando aqui for mais, é mais em cima e menos embaixo. Quando aqui for menos, é menos em cima e mais embaixo. Certo? Logo depois disso, eu vou aproveitar e colocar bem aqui, ó. Se eu pegar a tangente de A mais A, né, se eles forem o mesmo arco, ia ficar tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos tangente A, tangente A. Então, na realidade, a tangente de 2A é 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, aqui já dá adição, subtração de arco e do arco duplo da tangente. São essas 3 fórmulas que a gente tem que saber. E o resto é aplicação de exercício, gente. Tá? Então, como eu falei, estou falando e vou continuar insistindo, é formulário. A gente tem as razões, tem as transformações. Ainda não chegamos às transformações, tivemos as relações e agora adição e subtração de arco. Depois a gente chega nas transformações. Certo? Então, memorizando essas 3 formulazinhas que eu demonstrei, tangente do arco duplo. O resto é aplicação de exercício, tá aí do material de vocês. E aí temos essa questão, gente. Então, aí, o que eu quero com vocês? Eu quero que vocês memorizem essas fórmulas. Podem fazer numa cartolina, num papel. São muitas fórmulas. E agora a gente vai só exercitar. Tá? Bom, vamos lá. Se 4 cosseno ao quadrado de x
menos 2 é igual a 1 sobre raiz de 2, então o possível valor de tangente de 2x é... Bom, ele quer a tangente de 2x. A tangente de 2x, eu posso usar a fórmula, né, que vai ter 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Pronto, eu posso usar essa fórmula. Mas, entretanto, eu também posso usar essa. O que é a tangente, né? O seno sobre cosseno. Se aqui é 2x, então tem que ser seno de 2x, cosseno de 2x. Eu posso usar essas duas fórmulas aqui para resolver e vai ter que dar o mesmo resultado. O que ele me deu foi uma relação para cosseno. Vamos lá. Vamos ver o que isso vai dar. Gente, perceba bem aqui, ó, que eu posso colocar o 2 em evidência. Então aqui, ó, eu vou colocar o 2 em evidência. 4 dividido para 2 dá 2, cosseno ao quadrado de x. Tiro o 2 daqui, fica 1 no lugar. Igual a 1 sobre raiz de 2. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Lembra ou não? Vamos lá. Ainda agora há pouco eu falei que o cosseno de 2x, ele é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Tá? E que essa fórmula do cosseno de 2x eu posso quebrar só em função do cosseno ou só em função do seno. Eu posso escrever cosseno de 2x como sendo 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, ou eu posso dizer que o cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno de x ao quadrado. Certo? Agora perceba que essa fórmula aqui de 2 cosseno ao quadrado menos 1 está bem aqui ela. Ó. Então vai ficar duas vezes, no lugar desse, isso aqui é o cosseno de 2x, igual a 1 sobre raiz de 2. Então, olha como é importante. Eu sabia a fórmula mãe, mas eu sei essa que é a derivada dela. Estou pegando essa fórmula e substituindo aqui, como isso já vai me ajudar bastante para resolver a questão. Posso jogar esse 2 para cá, então vai ficar aqui o cosseno de 2x é igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Só lembrando que na matemática a gente não pode deixar raiz no denominador. Então vou racionalizar. Multiplico por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Tá? Então vai ficar aqui o cosseno de 2x é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então o cosseno de 2x vai ser raiz de 2 sobre 4. Pronto, ó, guardo isso. Aí perceba que quando eu resolvi a expressão, eu encontrei o cosseno de 2x. E o que eu quero é a tangente de 2x. Então, essa aqui fica inviável de eu usar, porque aqui só tenho que ter tangente. Mas aqui, ó, eu já tenho esse. Falta encontrar esse. Quando eu encontrar esse, basta eu fazer a divisão. E como é que eu vou encontrar o seno de 2x? Bom, já vou apagar esse aqui, que isso aqui não é muito viável para mim, vou usar esse. Pela relação fundamental, olha. Então quer dizer que o seno de 2x, o seno ao quadrado de 2x, mais o cosseno ao quadrado de 2x,
Isso tem que ser igual a 1. Estou colocando 2x aí porque eu vou precisar na fórmula do seno de 2x. Aí então vai ficar seno ao quadrado de 2x mais... Quem é o cosseno? Raiz de 2 sobre 4 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de 2x, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2 sobre 16 igual a 1. Seno ao quadrado de 2x é igual a 1 menos 2 sobre 16. Então o seno, já vou jogar em forma de raiz quadrada, que é 2x. Raiz quadrada, né? Tá, o quadrado vai em forma de raiz quadrada. Faz direto aqui, ó. 16 vezes 1 dá 16. E 16 menos 2 dá 14 sobre 16. Tá? Daí, então, o seno de 2x. A raiz de 14 eu não sei, vou deixar a raiz de 14. E a raiz de 16 é 4. Aqui, ó. Ok? Então eu tenho o cosseno e tenho o seno, vou para cá, que é o que eu quero, vou colocar de vermelho. Então a tangente de 2x é o seno de 2x, raiz de 14 sobre 4, dividido pelo cosseno, raiz de 2 sobre 4. Olha que legal, posso cortar esse 4 com esse. Aí eu vou ter que a tangente de 2x é a raiz de 14 dividido pela raiz de 2. Então a tangente de 2x, posso dizer que é 14 sobre 2. Né? Coloco dentro de uma raiz. Aí a conclusão que te chega é que a tangente vai ser raiz quadrada de 7. Aí a gente vai procurar. Ai, que legal. Pronto. Então perceberam que isso aqui é muito trabalho braçal mesmo. Não tem jeito, a gente tem que saber o formulário, tem que saber aqueles sinais lá. Certo? E enfim. Então, gente, essas questões são todas do livro. Quero que vocês passem a limpo lá. Tentem fazer, se não conseguir, entrem no privado. Lá que a gente vai tentar esclarecer as dúvidas. Mas aqui não tem jeito, gente. É formulário mesmo. Vocês já perceberam que eu já passei um bocado de fórmula nessas aulas aí. E o resto é aplicação de exercício. Certo? Então, é isso. Tentem se organizar, fazer as fórmulas. Passem essas resoluções no livro dessas questões. Faça a resolução das demais. Bata uma fotinha e manda para mim, que nisso que a gente está avaliando vocês. Ok? A gente vai ficar por aqui. Eu espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Abraço no coração. Até a próxima.